Quantas vezes você já desistiu de alguma coisa depois de se comparar com alguém? Isso é muito comum, é quase natural para o ser humano olhar para o outro e se comparar e buscar referências e comparações para saber se você está bem, se você está mal, se você está avançando, se você está retrocedendo. Né? Isso é muito comum no mercado de trabalho, quando você olha para o colega sentado do seu lado e você pensa, nossa, ele recebeu um aumento e eu não. Por quê? O que está acontecendo, né? A gente tem por hábito a comparação. A comparação, ela aparece já na nossa infância. Quando a gente olha para o coleguinha na escola e vê que ele tem um tênis melhor que o nosso, uma mochila melhor que a nossa, ou o lanche é mais gostoso do que o nosso, a gente começa a comparar e isso começa a se tornar normal na nossa vida. Mas muitas vezes isso se torna o que sabota o propósito da nossa existência. Então, nós buscamos a comparação, de certa forma, e vamos pensar pelo lado bom, de certa forma, virtuosamente, né? Eu estou me comparando para saber em que lugar do mundo eu estou, mas no fundo, isso acaba, muitas vezes, sabotando aquilo que Deus tem por propósito na nossa vida. Eu queria lembrar um texto do Evangelho, em Mateus 25, conta uma parábola, Jesus contou uma parábola de 3 homens. E para cada homem, essa parábola conta que o Senhor deu uma quantidade X de moedas. Para um, ele deu 5 moedas, para o segundo deu 2 moedas e para o terceiro deu 1 moeda. E ele disse, esse senhor saiu de viagem e deixou esses servos então administrando os bens desse senhor. E o que ele esperava no retorno, depois dessa viagem, é encontrar esse recurso que o Senhor deixou com os servos multiplicado. O que a gente entende nessa parábola que Jesus contou? Jesus estava dizendo o seguinte, olha, para cada um eu dei um talento, eu dei uma habilidade, eu chamei a uma vocação, né? Eu dei uma voz. E essa vocação, esse chamado, ela é diferente para cada um de nós, né? Para uns é 5, para outros é 2, para outros é 1. Mas o que Jesus estava tentando dizer com essa parábola é que ele não esperava que todo mundo trabalhasse da mesma maneira. Ele não esperava que todo mundo tivesse a mesma habilidade de multiplicar que os outros. Deus não estava esperando uma uniformidade de atitudes. Deus não estava esperando e não está esperando isso de nós, uma uniformidade de modelo de realização, de propósito, de atividade, de serviço, de amor ao próximo. Deus, ele respeita as nossas particularidades, Deus respeita a nossa personalidade, nossa maneira de pensar, de viver, e graças a Deus, isso é tão múltiplo, né? Tem tantas facetas, a maneira de que cada um foi chamado para realizar o propósito de vida. Mas é engraçado, porque esse homem que recebeu apenas uma moeda, ele não se achou apto, ele se comparou com os outros dois, ele olhou para os outros dois e pensou, não, o cara que recebeu 5, ele tem muito mais habilidades do que eu. O cara que recebeu 2, ele até é parecido comigo, ele tem, de certa forma a gente está no mesmo nível, mas ele ainda é melhor em algumas coisas do que eu. Sabe, mas Jesus não faz essa comparação com seus filhos. Ele distribui os talentos segundo as habilidades de cada um de nós. O que ele espera é que a gente olhe para aquilo que ele depositou em nós e ele veja aquilo sendo usado de alguma maneira, multiplicado de alguma maneira. E o que a gente precisa fazer é pensar fora da caixa para que isso aconteça. Eu gosto muito de uma frase do Tim Keller, que ele diz o seguinte: queremos ser originais, mas temos medo de sermos diferentes. Todos nós queremos ser originais. Todos nós queremos ser conhecidos como pessoas que realizam coisas únicas no mundo, né? A gente quer ser conhecido como pessoas que revolucionaram alguma coisa, que trouxeram uma novidade para a sua área de atuação, e nós temos desejo disso, mas nós temos receio de sermos diferentes. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus não está esperando que você seja igual ao seu irmão do lado.
Deus não está esperando que você haja da mesma maneira que outros estão agindo, porque aquela moeda, aquele talento que Ele colocou sobre a sua vida é único. E Ele espera que você pense fora da caixa para realizar aquilo que Ele te chamou para fazer. Ele espera que o impacto que você cause seja um impacto tremendo na vida das outras pessoas, mas não necessariamente da mesma maneira que outras pessoas têm feito. Você pode usar isso como um start, você pode usar isso como um ponto de partida, mas você não precisa ficar preso ao que os outros estão fazendo, a maneira como os outros estão realizando o seu chamado, o seu propósito. Então eu quero te convidar hoje a pensar fora da caixa. Porque vai chegar um dia que esse Senhor volta da viagem e Ele vai perguntar para cada um de nós o que a gente tem feito com aquilo que Ele depositou sobre nós. Vai chegar um dia em que Ele vai perguntar assim, olha, eu te chamei para tal coisa, o que tu fez com isso? Ah, eu botei numa gaveta, eu botei numa caixa, eu estou fazendo igual o fulano está fazendo. Tá, mas fazendo igual o que o outro está fazendo, você está multiplicando aquela moeda que eu coloquei na tua mão? Não está multiplicando. Pois é, então não está funcionando. Você precisa entregar esse talento multiplicado. É isso que Deus espera. E não importa se você vai pensar fora da caixa, se você vai fazer dentro do mesmo que os outros, mas você precisa pensar no resultado. E você precisa olhar para aquilo que você está fazendo e pensar, não, eu estou dando resultado. Sabe? Porque é a partir desse lugar que o Senhor vai multiplicar as moedas, os talentos, os dons na sua vida. E a partir desse lugar, você vai crescendo mais e mais. E o texto diz isso, que à medida em que nós ganhamos, mais é acrescentado a nós. E eu tenho certeza de que você não quer ficar parado na sua evolução, na sua carreira, nos seus negócios, no seu chamado, no seu propósito. Eu tenho certeza que você quer evoluir, mas não espere o momento adequado da economia, não espere o momento adequado da política, não espere o momento adequado do meu casamento, não espere. Haja com o que você tem, trabalhe com o que você tem, multiplica o que você tem. Ah, mas eu só tenho uma moeda. Beleza, é exatamente essa moeda que vai fazer você avançar e crescer e impactar o mundo à sua volta. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você e eu espero que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque o nosso desejo aqui nesse canal é levar as boas novas, é incentivar, encorajar as pessoas a viverem exatamente aquilo para o qual Deus as chamou. Eu espero muito encontrar você no próximo vídeo. Até mais!